Direto alguém me pergunta que profissional buscar para o diagnóstico de autismo e outros diagnósticos. E eu também me perdi um pouco quando eu comecei esse processo. Então eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o que a comunidade neurodivergente costuma escolher para diagnóstico, para laudo, tanto para adulto quanto para criança. Oi, amores! Eu crio vídeo sobre neurodivergência e eu posto vídeo toda quinta ou sexta, se o meu cérebro deixa. E eu faço live nas terças, às 7 da noite, pra gente conversar. Eu peço pra tu deixar o like, compartilhar meus vídeos e ver os anúncios, por favor. Se tu tiver condições e acha que o meu conteúdo vale teu apoio, esse é o meu Pix. Meu Apoia-se, que tem valores começando em 5 e 10 reais pra apoio mensal. E tu também pode virar membro. Membros têm acesso ao nosso Discord e às lives que, quando terminam, eu acabo disponibilizando só pra membros. Eu também tenho produtos digitais para imprimir a venda no Hotmart, cartões de comunicação, planners, e os links vão ficar na descrição do vídeo e ou no comentário fixado. Ah, e se tu usa aquela rede de vídeo curto que o YouTube não gosta que fale o nome, me segue lá que eu tô tentando reativar para ver se eu consigo sobreviver de criação de conteúdo. Eu não sou profissional da saúde mental, meus vídeos não são ferramenta de diagnóstico, eu não passo contatos de profissionais, não compare neurodivergentes adultos com crianças, e ter traços não significa ter um transtorno. Exemplo, não é porque tu fica triste que tu tem depressão. Uma galera me pergunta que profissional buscar para diagnóstico, laudo, qual a diferença, e em geral essa busca é diferente para crianças e adultos. Isso ocorre principalmente, e não só, porque os traços são muito diferentes. Autismo é conhecido por um impacto na parte social, na parte de comunicação e em padrões repetitivos de comportamento. Tem mais coisa, mas eu vou falar sobre isso nesse momento. E profissional com conhecimento limitado sobre autismo interpreta as dificuldades de comunicação somente a parte da fala, o impacto na vida social a um autista que jamais buscaria contato com outras pessoas, e o comportamento repetitivo a uma criança que exclusivamente se balança de trás para frente. E para eles, só criança é autista. Enfim, uma visão completamente ultrapassada do que é autismo. Eu poderia falar mais coisa, mas se eu começar, a gente vai entrar numa zona muito pesada. Portanto, para esses profissionais, se a gente não tem estes traços especificamente deste jeito, a gente não é autista. E todo o meu respeito a profissionais e ao conhecimento deles e o tratamento que eles dão para crianças autistas. Desde que eles não sejam capacitistas e busquem conhecimento e busquem se atualizar. A gente está num momento onde conhecimento sobre autismo está dando um 360 e tem gente que está ficando parado no tempo. Daí um autista com traços menos estereotipados cresce, se torna um autista de automascaramento para a própria sobrevivência, e aí ferrou. Eu tô falando tudo isso só pra falar o porquê da diferença de profissionais, tá? Calma que é importante. Daí a gente cresce sem saber que a gente é autista, tentando caber no mundo típico. Daí um dia algo ocorre, tudo começa a fazer sentido na nossa cabeça. Parece que o mundo vai acabar, que o mundo vai nos engolir. A gente sente vontade de colocar fogo no mundo, mas a gente respira e vai em busca de profissionais. E tem uma desagradável surpresa. No Brasil, o relatório feito por psicólogos depois da avaliação não tem validade legal. Eu acho isso uma bosta. Então é necessário passar por médicos após essa avaliação para fazer o laudo. Mas como eu falei antes, esse caminho pode ser de forma diferente dependendo da idade do autista que está indo em busca de diagnósticos. Eu já vi diversos relatos, eu tô também introduzida no meio da comunidade neurodivergente conversando com uma galera, e o que geralmente ocorre é que crianças autistas passam direto por pediatras ou neurologistas, podendo ter passado ou não antes por psicólogos. Eu passei desde muito pequena, mas não me adiantou nada. Já adultos autistas costumam procurar primeiramente por neuropsicólogos. Esses profissionais fazem uma bateria de testes, e então este profissional nos dá um relatório do diagnóstico e a gente leva para um psiquiatra para ele laudar. Alguns psiquiatras fazem testes extra. Alguns adultos que estão em busca desse diagnóstico passam direto com um psiquiatra ou alguns vão até em neurologista. Mas o mais comum que a galera neurodivergente mais faz é passar primeiro por um neuropsicólogo e depois ir no psiquiatra. Por tudo que eu leio, esse em geral acaba sendo o caminho mais completo, mas não necessariamente. Daí aqui entra uma questão pessoal para adultos autistas em relação ao laudo. Alguns passam pela avaliação com o neuropsicólogo e sentem que é o suficiente, sentem que não precisam buscar pelo laudo. E também não fazem questão dos direitos que só podem ser obtidos através do laudo. A avaliação para eles trouxe uma resposta e para essas pessoas é o suficiente. Já outros autistas vão em busca do laudo para ter acesso a direitos e também para uma confirmação extra. Isso porque, infelizmente, muitos autistas adultos têm dificuldade de acreditar no próprio diagnóstico, tanto por síndrome de impostor, negação e às vezes até por um capacitismo internalizado de enxergar o autismo de outra forma. E também tem o grupo bastante rígido dentro dessa galera que vai em busca do laudo, que só conta como autistas aqueles que têm laudo e CIPTEA. CIPTEA é a carteirinha do autista. E aqui eu não faço julgamento e não vou te dizer o que tu tem que fazer. O que eu vou te falar foi o que eu fiz.
Eu particularmente não tinha muita noção quando eu comecei esse processo de avaliação e eu achei que o relatório da psico já tinha validade legal. Mas quando eu descobri que não, e por eu ter muita síndrome de impostora, eu fui atrás do laudo. A síndrome de impostora não melhorou muito com o laudo, mas parece que cada prova extra vai tirando um pezinho a mais. Eu, infelizmente, ainda preciso de muita validação de profissionais. Além disso, por eu ser criadora de conteúdo e tornar isso público, tornar o meu diagnóstico público e autismo ser assunto do meu conteúdo, eu senti necessidade de uma papelada extra. E tem a questão de que é o meu direito, sabe? E o laudo nos dá a possibilidade de fazer a carteirinha do autista, que é o CIPTEA. Eu tenho esse vídeo aqui explicando como faz ele. Mas, galera, é caro. R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para cada profissional. Eu esperei 3 anos para conseguir fazer e eu peguei dinheiro emprestado com a minha família. Crianças até conseguem pelo SUS ou pelo plano por motivos que eu falei antes. Adulto já é muito, muito, muito difícil fazer fora do particular. Eu já tive relato de 1 ou 2 pessoas falando pra mim que conseguiram pelo plano de saúde, mas isso é raridade. A chance de a gente passar por muito capacitismo e muito sofrimento durante essas avaliações com profissionais despreparados é muito grande. Por isso que é muito importante adultos que estão em busca dessa avaliação e em profissionais recomendados por outros autistas adultos. Eu já li relatos horríveis. E depois de passar por algo assim, é comum que a pessoa fique traumatizada e desista de ir atrás de um diagnóstico, de uma resposta, seja ela qual for. Então, gente, independente de qual profissional for, independente de ser SUS, particular, plano de saúde, pesquisa pelo profissional. Pesquisa o currículo dele, o Lattes, verifica se o profissional está inscrito no Conselho de Medicina, no Conselho de Psicologia, e se tiver avaliação do profissional ou da clínica na internet, lê tudo. E se precisar, sabe, fica estudando por um bom tempo. Infelizmente é o que a maioria de nós fazemos, até encontrar profissionais. E estudar vai te ajudar, inclusive, vai te preparar e te ajudar a identificar se o profissional é realmente bom e tem conhecimento. E quem não é autista acha uma coisa bizarra, mas infelizmente, por causa da falta de profissionais atualizados, é muito comum que autistas adultos tenham um conhecimento geral, assim, sobre saúde mental, por cima, e bastante conhecimento sobre autismo em adultos. E mais conhecimento sobre autismo adulto do que a maioria dos profissionais da saúde mental. Inclusive, isso é visto como algo muito ruim por profissionais arrogantes, ou acham que a gente tem mania de doença, sim, porque para a maioria das pessoas autismo é doença, mas não, é só conhecimento. Inclusive, essa pesquisa, essa necessidade que a gente tem é um dos motivos de muitos autistas irem para a área da psicologia ou psiquiatria, porque para muitos de nós, neurodivergência acaba virando um hiperfoco. Também é muito comum que a gente se surpreenda menos do que a gente achou que se surpreenderia durante a avaliação com as informações trazidas pelo profissional sobre autismo. E eu digo infelizmente não porque não é legal ter esse conhecimento, mas porque se os profissionais tivessem mais conhecimento, o autista que prefere passar esse tempo, sei lá, estudando como que os tornados se formam e qual a diferença entre tornados e furacões, poderia pegar esse tempo e se dar esse luxo. E poderia então aprender mais com profissionais especialistas em saúde mental e um pouquinho menos por conta própria. Mas felizmente para nós isso está melhorando aos pouquinhos e pesquisas de profissionais e universidades mais renomadas estão disponíveis online. Eu queria saber como foi para vocês quando vocês foram atrás do diagnóstico, do laudo, se vocês se identificaram com coisas que eu falei e com outras pessoas da comunidade neurodivergente, ou se de repente para vocês foi diferente. Eu espero que esse vídeo, que podia ter sido mais curto e eu podia ter feito em um vídeo curto vertical de 60 segundos, mas que eu não faço porque eu queria inserir mais informações que eu acho muito importantes, tenha servido de ajuda para alguém. Ou se de repente para vocês foi diferente. Então é isso, gente. Obrigada por verem até aqui. A gente se vê em breve, assim espero. Se a minha saúde mental deixar, fiquem bem. Beijo.